Pode sim, irmão. Tá gravando, viu? Vixe, Maria, crê em Deus Pai. Tá todo mundo vendo? Aí eu agora não vejo vocês, certo? Aqui, Sim, estamos vendo. pronto. Então vamos lá. Sobre o chamado do coordenador. Eu gosto de fazer uma apresentação no início para motivar os servos, porque nem sempre os servos chegam bem preparados para esse momento. Né? A gente sabe que alguns se aplicam mais à oração, eh, a compreensão também, né, do momento que vai viver, mas outros não. Então, é uma forma da gente quebrar um pouco o gelo, né, daquele momento ali, porque tem alguns que chegam nervosos, né? É uma forma também da gente desbloquear um pouco, né, aquele servo que já chega preparado, né, com uma resposta na ponta da língua, né, de um não, de um sim, e desarticular também algumas movimentações, né, humanas que servos podem ter feito. A gente sabe que isso aí às vezes acontece, né, em alguns grupos, de muitas brincadeiras, né, piadas com algum nome ou outro, ou até articulações mesmo. Né? Então, bom, eu cito aqui uma passagem de Coríntios, né, para dizer que a coordenação é um ministério, e é um ministério de governo, certo? Não é, o servo precisa compreender, né? Existem vários ministérios, todos são membros do mesmo corpo, e existe também o ministério de governo. Então, o coordenador, mesmo sendo igual aos outros, né? Mesmo sendo um com os outros, né? Ele precisa exercer a função de governo. Né? No entanto, não é um governo para trazer privilégios, né? É um governo para se colocar a serviço. Isso aí são coisas que depois cada um pode ir desenvolvendo, né, da melhor forma como o Espírito lhe inspirar. Não basta apenas ler, sabe, essas coisas. É bom aprofundar um pouquinho, né, de acordo com o tempo também que cada um tem. Tem um documento aí da CNBB, né, dizendo também que o ministério é um carisma, é um dom que vem do alto, né, então não é algo humano apenas, né, mas é dom de Deus, né, os carismas que Deus dá, inclusive para o ministério de governo, para o serviço que aquele irmão ali vai exercer no governo de um grupo de oração. Então, é dom que vem do alto, também o governo. Né? Outra passagem bíblica, precisa-se estar unido a Jesus, né? A passagem dos ramos e da videira, estar unidos a Jesus para desenvolver a função, a missão de coordenar. Importante utilizar o coração e a voz dos servos para manifestar a vontade de Deus, né? Utilizar-se dos carismas. Então, assim, no momento de oração, bom, geralmente o momento de oração acontece antes, né? Depois é que vem esse momento aqui mais formativo. Mas nada impede também que durante esse momento formativo, após esse momento formativo, você também faça mais um breve momento, né, de oração, sobretudo com o espaço para a prática dos carismas, né, sobretudo com este momento aí da prática dos carismas. O carisma da palavra de ciência, da palavra de sabedoria e do discernimento dos espíritos. Profecias, né, também. O Senhor conhece os seus servos. Deus chama pelo nome, a gente pode desenvolver bastante, né? Isso daí. Deus chama pelo nome, nos conhece, conhece as nossas labutas, né? Conhece os nossos dons, os nossos limites, enfim. Dá para desenvolver bastante coisa só com esse nomezinho aí, com essa frase. Deus dá uma missão original, insubstituível, indelegável, um chamado que é só seu, pois existe um apostolado que é individual. Então, não é algo que eu vou delegar para alguém. Né? Quando Deus chama Moisés, ele coloca Arão do lado de Moisés para lhe dar suporte naquilo que Moisés precisaria. Né? Moisés era gago, né? Então Moisés ia realmente precisar da ajuda de alguém.
mas a missão era de Moisés, né? Quem tinha o cajado era ele, né? Moisés. Deus tem uma pessoa única para cada tempo único, né? Aqui é bom também para a gente alertar os servos, né, a não ficarem com aquelas recordações do passado, né? Às vezes acontece. A gente está ali, aí, mas no tempo da coordenação de fulano era assim. Mas o grupo já foi daquele outro jeito, a gente fazia isso, fazia aquilo e tal, né? Chorando aí, né, as cebolas do Egito. Mas, enfim, para cada tempo, Deus tem uma pessoa única, e esse tempo também é único. Quando alguém é escolhido pelo Senhor, é revestido de uma graça especial chamada graça de estado. Então, meu Deus do céu, eu não sei ler, né? Mas você vai receber a graça de estado. Mas eu não conduzo oração, nunca conduzi uma oração na vida. Enfim, graça de estado. A pessoa, dentro, né, dessa graça de estado, a pessoa vai ter uma visão mais ampliada, um discernimento mais apurado, uma unção especial para conduzir os trabalhos, né, e as pessoas. Tudo isso é graça de Deus. E, importante, a perseverança no sim faz a graça de Deus crescer em nós. Não é tanto o contrário, apesar de que o contrário também acontece, né? Deus nos dá a graça e aí a gente também consegue perseverar graças a Ele. Mas, aqui eu gosto de focar no seguinte: independe da condição que você esteja, né? Independe da situação que você vive, é necessário, como diz São Paulo, prosseguir decididamente. É necessário perseverar. A perseverança no teu sim, mesmo que você falhe, mesmo que você erre, né? E o coordenador erra, né? Pode errar, pode tomar decisões erradas, mas enfim, mesmo com os percalços, né? Mas a perseverança no teu sim é que vai fazer com que a graça de Deus cresça na tua vida. Quando Deus nos chama, não, eu estou andando ligeiro aqui, pessoal, mas depois eu compartilho isso aí com vocês, tá? Se vocês quiserem. Não precisa estar anotando agora. Quando Deus nos chama, Ele não olha apenas o que somos naquele instante, mas o que nós podemos ser com a sua graça, né? Acontece muito de que quando saem os indicados, né, muitos dizem não porque não é agora o meu momento, não, eu sinto que eu ainda não estou pronto, olha, eu estou com muito problema em casa, então não é agora, enfim, desculpas tem várias, né, para a gente dar um não. Mas Deus ele não está olhando para a dificuldade que a gente está vivendo naquele momento ali da eleição, né? Deus não olha somente para a situação que a gente está vivendo naquele momento ali. Deus olha para aquilo que nós podemos nos tornar, com a graça dele, né? Que nós podemos nos tornar a partir do sim que damos. A partir do sim que damos. Então, só Deus sabe, né? Só Deus sabe o que é que vai acontecer conosco depois do nosso sim. Outra coisa muito importante, o sim dado, ele pode durar, irmãos, apenas um instante. Ele pode durar apenas uma semana, pode durar apenas um mês, ou pode durar os 2 anos, como é planejado, né? O nosso planejamento humano, né? Precisamos ter esse planejamento, precisamos ter essa organização. Planejamos a coordenação para 2 anos. Mas pode ser que o sim que você serve dê a Deus, pode ser que ele dure só 1 hora. A gente não sabe o que é que vai acontecer amanhã. A gente não sabe o que é que vai acontecer depois desse momento aqui, né, que estamos reunidos. A gente não sabe. Enfim, não sabemos. A gente só tem o agora. Só temos este instante de agora. A gente não tem o daqui a pouco. Não temos, irmãos, daqui a pouco, né? Tudo está nas mãos de Deus. Tudo está nas mãos de Deus. Então, Deus pode querer o teu sim só para um mês, só para um ano. Depois acontece alguma coisa, você precisa viajar, mudar de cidade, não sei. E aí outra eleição acontece no grupo de oração. Não sei, pode acontecer tanta coisa. Pode acontecer, inclusive o fato de eu não estar mais aqui, né? De não estarmos mais aqui. Então, o sim, ele pode durar apenas um instante. Pode durar apenas um instante. Tudo está nas mãos de Deus. O chamado, ele tem uma identidade, que é rosto, ser rosto e memória de Pentecostes no mundo. Deus já tem a pessoa que será eleita, né? Passagem aí. Jesus é um modelo de servo para nós. Eu gosto muito de trabalhar essa palavra. Às vezes nesta passagem aqui, eu me detenho um pouco mais. Até peço que
abram a Bíblia, e vou meditando com eles esse modelo de servo, porque a mim, pessoalmente, toca muito, né, esta passagem. A maneira como Deus escolhe o seu servo, ampara o seu servo, dá o Espírito Santo ao seu servo, né? O servo que eu amparo, o meu eleito, aquele a quem dou toda a minha afeição, né? Faço repousar sobre ele o meu espírito. Gente, é forte demais, né? Deus faz isso para o seu servo. Deus faz isso com o seu servo, né? Para que o servo anuncie a verdadeira religião. Ainda diz que esse servo não desanimará, não desfalecerá, enfim, porque possui o Espírito do Senhor. Então, acho que é uma passagem que me toca bastante, me anima bastante, né, para não dar, né, não dar um não ao Senhor. Depois tem essa reflexão aí, essa comparação sobre servo chamado, a diferença, aliás, né, entre o servo que é chamado e o servo que é voluntário. Aí são vários pontos, a gente pode resumir, né, não precisa ler todos, porque para não ficar muito longo também, né, essa reflexão, mas existe, né, a diferença entre o servo que é chamado, possui a graça de Deus, né, então faz com mais excelência, né, o seu serviço e está atento aos outros, não passa por cima de ninguém, né, sabe louvar a Deus em tudo. E existe uma diferença para o servo que é voluntário, né? O servo que é voluntário se cansa mais fácil, tende a reclamar, tende a se comparar com os outros, né? Aí, aqui eu já vi até algumas discussões, assim, no sentido de que, mas então quer dizer que eu não posso me oferecer para nada? Não é que a gente não possa se oferecer para nada, né? Mas estamos falando da coordenação, né, de grupo de oração, e a partir desta nova coordenação, vem depois as coordenações de ministério, né? Então, é importante que no grupo de oração o servo esteja à disposição. À disposição. Isso não quer dizer, olha, se quiser aí que eu assuma o ministério, viu, de pregação, eu assumo, né? Sem nenhum problema. Espero o convite primeiro, né? Depois você dá esse retorno aí para o coordenador. Algumas promessas aí ao servo ungido, né? Promessas que estão aí na palavra. Então, ao servo ungido, ao servo que foi escolhido, Deus faz algumas promessas. Atribuições do coordenador. Então, primeiro, liderar. Aí aqui, pessoal, é o seguinte. Essas atribuições... Deixa eu voltar aqui rapidinho. Aqui, estão me vendo? Vou interromper rapidinho só para mostrar esse livro aqui. Vocês já viram esse livro? Orientações Sim, irmão, para temos núcleo aqui. de grupo de oração. Se vocês não tiverem, irmãos, é importante que vocês tenham, certo? É importante que vocês tenham, principalmente vocês que conduzem, né, a eleição. Na verdade, todo grupo de oração tinha que ter, né, também, porque são orientações para núcleo, né, de grupos. Inclusive foi o irmão Frederico aí, né, Fred, que ajudou a escrever e também a revisar, né, esse livro. E aí tem algumas coisas que eu coloco agora desse livro, porque, enfim, eu achei bastante proveitoso. Acho que falta ainda, né, algumas coisas, mas já dá um norte bom, né? E aí tem, na página 27, as atribuições do coordenador, né, que eu coloquei ali no slide também, a gente pode falar um pouco. As atribuições do coordenador: liderar, motivar, pastorear, resgatar, guardar e propagar a identidade do movimento, formar, confirmar os irmãos na fé e na missão, promover a unidade e representar o grupo de oração. Então, em cada ponto desse tem um desenvolvimento, né, que a gente pode também estar fazendo de forma bem breve e seguir. Então, voltando aqui para a apresentação. Essas são as atribuições. Perfil do candidato. Também está nesse livrinho, certo? De orientações para núcleo. O que é que se pede, né, ao candidato?
para a eleição do grupo de oração. Estar no processo de conversão, né? Submetido ao senhorio de Jesus, dócil ao Espírito Santo. Claro, algo assim muito subjetivo, mas né, para dar a entender que é importante. Né? O processo de conversão não é que já estamos convertidos, estamos em processo. Né? Estamos em processo, pelo menos desejamos uma mudança. Né? Pelo menos queremos alcançar uma mudança, né? Mesmo que a gente não esteja conseguindo, mesmo que ainda tenha algumas dificuldades e tal, mas pelo menos estar no processo. Né? 2 anos de serviço ininterrupto no grupo de oração. Então, o candidato para, para ser coordenador, né, de grupo de oração tem que ter 2 anos de serviço ininterrupto no grupo de oração. Aí, com essa pandemia, algumas coisas complicaram, né? Porque teve grupo de oração que ficou aí mais de 1 ano sem atividades, né? Que nem não aconteceu nada nem de forma online, nem de forma presencial, nem uma mensagem ali no WhatsApp, nem nada. Então, isso aí é algo que a diocese, né, vai precisar ver como considerar. Aqui, para nós, não consideramos o ano da pandemia. Então, se algum servo se aproximou, e aqui houve casos, né, de que o grupo aconteceu pelo WhatsApp, então, pessoas novas se aproximaram, né, do grupo de oração, e aí agora vai ter a eleição. Então, o tempo de serviço, né, desse servo no grupo não contou, né, neste ano de pandemia, né, desde o início, né, da pandemia. Porque foi alguém que chegou nesse período, né, não deu ainda para desenvolver nenhuma função, para ver de verdade como é que o grupo de oração acontece, porque as reuniões presenciais só estão acontecendo agora. Então, 2 anos de serviço sem parar, sem interrupção, né, no grupo de oração para ser eleito coordenador. Que tenha o processo formativo. Aí aqui, irmãos, processo formativo, no mínimo, o módulo querigmático e o módulo básico. Qual é o módulo querigmático da RCC? Me digam aí. Só não pode LANE. Tirando o LANE, quem diz aí qual é o módulo querigmático da RCC? Deveria tirar a Elane e a Edneilson. Eu vou botar a Beth aqui. Então tira de Neus também, pronto. Viviane e Beth, vamos lá. Quais são os modos querigmáticos? Quem arrisca? Então, gente, nenhum chute. Vivi, Beth. Credo. Bento até saiu correndo. Bom, pessoal, então, o módulo querigmático é o quê? É o seminário de vida do Espírito, experiência de oração e aprofundamento de dons, certo? Esse é o módulo querigmático, composto por 3 apostilas. E o módulo básico, pronto, o módulo básico aí já é mais conhecido, né? A antiga Escola Paulo Apóstolo, são as 11 apostilas aí, né? Acho que ainda são 11, não sei se vai mudar, enfim. Talvez mude aí, né, no próximo, a partir do ano que vem, né, no próximo ENF, vamos aguardar aí para ver. Mas, por enquanto, hoje são 8 apostilas, né, de formação e mais 3 de formação humana. Aquele encontro com Deus, encontro comigo mesmo, encontro com o outro, e as 8 apostilas, né, identidade, carismas, grupo de oração, vida de oração, igreja, liderança no serviço, etc. O coordenador tem que ter essa João, formação, rapidinho. certo? Opa, pode falar. Vai lançar no ENF, né, o novo modelo de módulo básico. A reunião com o pessoal do estado da Bahia vai ser na próxima terça-feira. Lucas já vai passar para a gente, né? O que o Nacional passou para ele, mas já vai ser lançado o novo modelo no ENF do ano que vem. Glória a Deus, irmão. E vai reduzir mesmo? Com certeza. 6 apostilas, irmão? Hã? 6 apostilas? Tava para ser assim, né, Ed? Mas aí a gente não recebeu a orientação ainda, vai ser na segunda ou na terça-feira. Na próxima terça, o Lucas marcou hoje, viu? Qualquer coisa eu falo com tu depois. Mas eu acredito que vai ser aquele modelo mesmo, né, de série.
Tá ok, tá ok. Uhum. O Senhor olhou para a angústia do seu povo. Amém. Glória a Deus. Pois é. Amém. E aí, assim, irmãos, é importante que o coordenador ele tenha, né, pelo menos o módulo querigmático e o módulo básico. Eu coloquei escrito assim, né, porque esse material pode ser compartilhado. Então, o que se pede é isso. Agora, olhando a nossa realidade, a gente sabe que é muito difícil o servo possuir todo o módulo básico, porque, infelizmente, a maioria dos grupos eh, não tiveram, né, essa formação, nem receberam e nem deram, né, essa formação para o grupo. No geral é isso. O grupo de oração que tiver, né, vários servos, né, que tiver servos aí já com toda a formação, né, querigmática e de módulo básico, pronto, pode fazer a indicação, né, para coordenadores somente com esses servos aí. Os outros que não, a gente pode, pelo menos, irmãos, pelo menos, a gente pede então que tenha as 3 primeiras apostilas do módulo básico, né? Pelo menos as 3 primeiras. Identidade, carismas e grupo de oração, né? E o módulo querigmático é imprescindível, né? Como é que um coordenador que não tem seminário de vida, ele vai animar os outros servos, né, para fazer um seminário de vida, algo que ele ainda não fez, né? Então, fica difícil. Então, o módulo querigmático não passa por cima, certo? Tem que ter. Seminário de vida, aprofundamento de dons, experiência de oração. Isso aí tem que ter. E o módulo básico, se não tiver tudo, pelo menos as 3 primeiras apostilas. Isso é como a gente faz aqui, certo? Fica a critério aí da diocese ver como é melhor fazer. Ter ilibada reputação moral e vida sacramental, né, irmãos? E disso aqui também a gente não abre mão. Então, um coordenador que não pode comungar, né? Enfim, precisa resolver a sua situação primeiro, né? Ou se dedicar a outros serviços. Cada caso é visto de um jeito, ser humano, a pessoa, sempre com caridade, né? A pessoa é sempre acolhida e, enfim, ver a melhor forma, né? De não faltar com a caridade, mas ter também dizer a verdade, né? Verdade na caridade. Então tem que ter vida sacramental e ilibada reputação moral. Ah, João, o que é ilibada reputação moral? Enfim, vamos nos exemplos, né? É aquele que pede emprestado e devolve, né? É aquele que compra fiado e paga, entendeu? Não é aquele que você vai dizer assim, não, meu irmão aqui, ele sempre compra as coisas na minha mão, mas nunca paga, né? Enfim, aquele que não anda mentindo, né? Que conheça, zele e defenda o carisma RCC, sendo obediente aos direcionamentos da RCC Brasil e da RCC Bahia, e que tenha comunhão com a igreja, né? E aí vamos para o processo eletivo, é a parte que mais nos interessa. Aqui, irmãos, partindo do livrinho também, certo? Desse mesmo livrinho que a gente mostrou aí, Orientações para Núcleos e Grupo de Oração. Então, primeira coisa que aí já acontece aí, claro, o coordenador atual do grupo de oração, ele escolhe a melhor data e informa a presidência do Conselho Diocesano. Ou pode ser também combinado, mas enfim, geralmente, né, o coordenador do grupo apresenta a data, né, para a presidência do Conselho Diocesano. Não necessariamente precisa ser o presidente, né, pode ser o secretário, né, se foi combinado entre eles, né, isso daí, então pode ser o secretário, pode ser o tesoureiro, enfim, quem, né, mas que seja a presidência. E o presidente do Conselho Diocesano envia um membro do conselho para presidir a eleição. Claro que o presidente do conselho pode se aconselhar, né, já que ele está no conselho, tipo, Edneilze, ela pode deliberar sozinha, ela pode sozinha escolher alguém para presidir uma eleição no grupo de oração. Mas ela pode também recorrer a alguém, ao seu secretário, né, ela pode recorrer a alguma outra pessoa, né, para se aconselhar, né, sobre qual o melhor perfil, quem melhor poderia, né, presidir aquela eleição no grupo de oração lá. Tem que se olhar o estatuto, me parece que no estatuto aí de feira, essa função é do secretário, né? Me parece que é o secretário que acompanha as eleições de grupo de oração. Então tem que ver direitinho como está aí no estatuto e, enfim, só conversar, né, gente? Conversar, se falar
mostrar as coisas e definir sem problemas. Depois a gente vem para a primeira etapa, que é a etapa de indicação. A indicação é feita em cédulas por todos os servos que têm pelo menos um ano de serviço ininterrupto no grupo de oração, certo? Parece uma votação, né? Você vai passar com um papelzinho e todo mundo vai colocar um nome, né, naquele papelzinho. É um nome só que se coloca, então cada servo indica apenas uma pessoa, certo? E quem pode indicar? Todos aqueles que têm pelo menos um ano de serviço ininterrupto no grupo de oração. Aí vem a mesma questão que eu falei antes em relação àqueles que são a quem pode ser indicado, né? Este um ano de serviço ininterrupto diante da pandemia, como que ele é contado, né? Então, isso aí é algo que vocês precisam ver. Nós aqui não contamos o ano da pandemia, nós pulamos, certo? E quem, então, chegou nesse tempo aí de pandemia, quer dizer que ele não participa, ele pode sim participar, né? Todos são convidados a estar. Todos os membros do grupo de oração são convidados a estar. Desde o que está ali há mais de 20 anos no grupo, até aquele que chegou ontem. Até aquele que chegou ontem. Então, o processo ele é aberto, né? Inclusive, eu não coloquei aqui, vou até anotar, mas é importante também informar ao pároco, certo? Informar o pároco e convidá-lo também, né? Caso ele queira estar. Tá, então todos são convidados a estar, mas só vota quem tem pelo menos um ano de serviço no grupo, um ano de serviço sem interrupção. João, Oi. deixa eu fazer aqui uma partilha a partir da sua fala aí anterior, das indicações, só para ver se eu entendi bem. De fato, aqui no nosso estatuto, o secretário ele acompanha as eleições, mas eu vejo muito que é a presidência mesmo. É a partilha com o presidente, e desse formato, acho que é a melhor forma, com algumas pessoas que ajudam, né, a acompanhar e sempre orientado pelo presidente, né? Mas, assim, o que eu queria lhe sugerir, o que eu queria trazer até como sugestão para a gente, às vezes indicar um nome só, nesse primeiro momento de indicação, dependendo da estrutura do grupo, do número de servos, podemos incorrer de sair só um ou dois nomes indicados, e não sei se é bom, de repente, indicar dois nomes, dependendo da estrutura do grupo, e talvez facilite até para a escolha, entendeu? Não é um momento de indicação. Eu digo assim, por experiência de algumas presidências, presidindo algumas eleições, a gente sugere que indique dois nomes no momento de indicação e facilita um maior nome para o momento do processo seletivo. Pronto. Isso aqui não é regra, né? Realmente, vocês podem alterar isso daí. Agora, por que eu falo de um ano, né? Ou por que eu falo de um nome só? Veja só, se indicando um nome só saem poucos indicados, eu não vejo muita diferença quando saem dois nomes. Porque quando saem dois nomes, saem mais indicados, só que também a quantidade de nãos muito provavelmente será grande, né? Muito provavelmente será grande. E eu vejo assim, eu me preocupo quando se tem muitos nomes, né, indicados. Eu fiz uma eleição mesmo, eu já participei, né, de uma eleição onde saíram 14 nomes. Assim, não terminava nunca o discernimento reflexivo, entendeu? Como é que você vai fazer um discernimento reflexivo sobre 14 pessoas? E no final, né, o presidente veio me dizer, olha, aqui é porque, naquele caso específico, né, muita gente queria ser coordenador. Né? Naquele caso específico lá. Não digo que sempre é assim, né, que acontece. Mas, até para não correr o risco também de sair nomes demais, né, e dificultar, demorar mais ali para a gente concluir o processo, eu acredito que um nome só, e mesmo que depois fique, né, na indicação uma pessoa só, enfim, é aquilo que aconteceu de acordo com a vontade de Deus, né? Mas é algo também aí que a diocese pode avaliar. O bom seria que ficasse uma coisa uniforme para todos, né? Que um não fizesse
Porque, por exemplo, como é que você avalia que o grupo tal pode ter 2 indicações por pessoa e outro grupo não tem, né, essa indicação? E aí, né, cada um de vocês aí tem um pensamento diferente. Então, seria bom uniformizar. Ou indica 2 nomes para todos os grupos de oração, ou faz a indicação de um nome só, né, para todos os grupos de oração também. Porque senão vai ficar difícil, né, o critério. Cada um aí pode desenvolver um critério, e aí depois surge, né, as comparações, né, entre um grupo e outro. Ah, mas por que no grupo de lá foi diferente, né, do que no grupo daqui, etc. É isso. Enfim, algo que pode ser visto aí. O importante é que, depois dessa indicação, se lê em voz alta, né, os nomes para a consulta, se deixa o nome para votação. Então, de forma bem simples, é só perguntar: fulano, seu nome saiu. Você deixa seu nome sim ou não, né? Eu já vi algumas orientações do tipo: se for não, justifique, né? Eu acho que não cabe, né? Porque tem situações também que são muito pessoais, né? Que são muito particulares. Então, eu não exijo assim a justificativa nem para o sim nem para o não, né? Então, se é sim, se é não, é não, né? Naquele momento ali não dá mais para a gente reverter muito, né, a situação do que, né, o servo já teve um tempo para se preparar, né? Se fala da eleição já há algum tempo, então tem muito como mudar ali o desejo, né, de um ou de outro. Talvez até a reflexão ali, né, alguém que estava pensando alguma coisa pode ter mudado, né, no momento de oração, no momento ali da reflexão. Mas agora, já no processo seletivo, eu acho que, né, não muda mais. Não se diz a quantidade de votos de cada indicação, irmãos, certo? Isso aí às vezes atrapalha no discernimento. Então, sei lá, fulano aqui, olha, você foi indicado por 10 pessoas, né? 3 pessoas. Não precisa, a indicação a gente não diz, né, a quantidade de votos. Basta dizer o nome, né, de quem foi indicado e aguardar o seu sim ou o seu não. Se o indicado estiver ausente, porque pode acontecer também, né? Pode-se indicar alguém que não esteja aqui? Pode. Então, se ele estiver ausente, liga para ele no máximo 3 vezes. Quem liga? Aquele que está presidindo, né? Ou aquele que está presidindo pede alguém, né, para ligar no máximo 3 vezes, a fim de consultá-lo. No mesmo processo, você diz sim ou não. Não conseguindo falar com ele, o nome precisa ser retirado, né? Porque a gente não tem a certeza se a pessoa deixou o nome ou não. Aí vai que depois ele seja eleito, ele diga: não, meu amigo, eu não quero ir, não. Vai passar vergonha e vai, né, trazer uma complicação grande aí para o grupo de oração. Então, se não conseguir falar com o indicado que está ausente, retira o nome dele do processo eletivo. Aí a gente vai para a votação, né? Com aqueles nomes que ficaram para votação, os nomes que disseram sim, esses nomes se retiram, né, do ambiente para que os demais, olhando a realidade do grupo de oração, listem as características que o coordenador precisa ter, certo? Então, mais do que falar, né, do perfil de fulano ou de cicrano, a gente vai falar daquilo que o grupo de oração precisa, né? Aquilo que o grupo de oração precisa ter neste momento, né? De acordo com a nossa realidade de agora. Então, o que é que o grupo de oração precisa ter? E na ausência, né, dos nomes que deixaram, dos nomes indicados, né, que ficaram para votação, a gente fica mais à vontade, né, de falar uma coisa ou outra, porque pode sair, né, alguma coisa relacionada aí a um desses indicados. Bom, depois a gente parte para o primeiro escrutínio, a gente chama novamente para a sala os que saíram, né, porque estes votam, e o voto acontece de forma secreta. Para ser eleito, o servo deve ter 2/3 dos votos válidos e apurados. O que quer dizer votos válidos e apurados? Primeiro, votos válidos, né? Então, são os votos daqueles servos que têm aquele requisito lá, não é no mínimo 1 ano de serviço. Então, se um servo que tem menos de 1 ano votou, esse voto não é válido, certo? E apurados, né? Aqueles que realmente chegaram para a nossa mão e, né, para a mão de quem está presidindo, né, e que de fato foram contabilizados.
Para isso, é importante que a gente conte sempre, antes de contar os votos, que a gente conte a quantidade das cédulas para conferir com a quantidade de votantes. Então, vamos lá. Depois que a gente sondou ali, né? Quem aqui pode ser indicado? Quem aqui tem mais de 2 anos de serviço no grupo? Agora, vamos lá. Quem aqui pode votar? Quem tem mais de 1 ano de serviço no grupo, né? São quantos? Então, é importante que você confira, antes de começar a votação, que você confira quantos ali vão poder votar, certo? Então, vamos supor que no ambiente tenha 20 pessoas, mas desses 20, só 18 vão votar. Porque tem dois que é assim, um chegou ontem e o outro é servo antigo, mas ele parou de servir, está retornando agora, etc. Então, só 18 vão votar. Então, a quantidade de papéis que precisa chegar na sua mão com votos são 18. Não pode ser 17, nem pode ser 19, certo? Então, é importante, quando chegar os papeizinhos dobrados para você, que primeiro você conte, né, os papéis. E aí depois você vai conferir agora os nomes e contar os nomes também. 2/3, é sempre como é? Uma pedra no sapato fazer a conta desses 2/3 aí, né? Para que o servo seja eleito logo no primeiro escrutínio, precisa ter 2/3 dos votos. 2/3 equivale ao quê? É a soma da quantidade de servos presentes que votam, dividido por 3, e o resultado é multiplicado por 2, aproximando para mais quando o resultado não for exato. Então vamos lá, o mesmo exemplo que eu estava dando. Tem 18 pessoas. Para ser eleito, o que é que acontece? Eu vou pegar, então, o número 18, vou dividir por 3. 18 dividido por 3 dá quanto, pessoal? Cri, cri, cri. 6. Pronto. 18 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 2? 12. 12. Muito bem. Então, numa assembleia onde eu tenho 18 votantes, para sair o coordenador eleito de primeira, ele tem que ter 12 votos. Ou mais, né? Não pode ter menos. Então, 2/3 é 2/3 é essa quantidade aí de 12, né? Agora, se der menos, então, não deu os 12 votos. Tive uma quantidade menor, né? Tive uma quantidade menor. Então, o que é que eu faço? Vamos aqui para outro escrutínio. Vamos aqui para o segundo escrutínio. A gente vai, não havendo eleito na primeira votação, a gente retira o nome que foi menos indicado e procede-se a uma nova votação seguindo o mesmo requisito dos 2/3 dos votos válidos e apurados. Aqui eu não coloquei uma observação, pessoal, mas cabe aqui uma observação do seguinte. Eu vou retirar o nome menos indicado, claro, né? Se houver mais de 3 indicados. Ou se houver mais de 3 candidatos, né? Porque senão não tem o que retirar, né? Então, havendo mais de 3 candidatos, né, e a gente fez uma primeira votação ali e não saiu os 2/3, a gente retira o candidato que foi menos votado, certo? E aí a gente vai fazer uma nova eleição com os nomes que ficaram e a gente vai seguir o mesmo requisito dos 2/3. Então, no final, os mesmos 18 vão votar, só que agora não mais, né? E um candidato a menos, né? A gente reforça aí quais os nomes que ficaram e precisa ainda haver os 12 votos. Se ainda nesta rodada, que é a segunda, né? O segundo escrutínio, e a terceira no geral, porque a primeira foi indicação, aí a gente parte para um terceiro escrutínio, que talvez seja o último, onde vence o servo com a maioria simples dos votos. Então a gente não retira mais nome nenhum, a gente só vai proceder a uma nova votação, agora deixando que
o servo que tem a maioria simples dos votos, basta ter um voto a mais, né, do que os outros, ele seja o eleito. Aqui também, irmãos, cabe um momento de oração, se vocês acharem oportuno, né, antes deste último escrutínio, vocês vão explicar, né, que agora vai ser eleito aquele que tiver a maioria simples dos votos, e pode-se, né, se invocar o Espírito Santo novamente, enfim, um momento breve de oração. O coordenador ele é eleito e aí ele precisa, né, escolher secretário tesoureiro. Vocês podem, gente, dar um tempo aí, né, faz um intervalozinho aí de 5, 10 minutos no máximo, para que o coordenador eleito faça algumas consultas para escolher o seu secretário tesoureiro. Então ele pode consultar com alguém, né? E depois ele apresenta os nomes, aguarda a resposta, né, desses dois, né, se vão aceitar, né, o convite de serem secretário ou tesoureiro, e toda a assembleia ali reunida precisa homologar, né? Basta perguntar assim, se alguém tem alguma coisa contra ao nome de fulano ou cicrano para secretário ou tesoureiro, né? Então, não havendo nada em contrário, ou seja, todos homologando, fica registrado aqueles ali. Se houver algum empecilho para algum daqueles nomes, né, caso alguém, né, não homologue algum daqueles nomes, então a Assembleia indica 3 nomes, pelo menos, né, 3 nomes para secretário ou 3 nomes para tesoureiro, para o coordenador fazer a sua escolha. Está terminando. Outros casos, né, que podem aparecer. Primeiro, empate. Se houver empate, como a gente resolve? Aqui é a sugestão, tá, pessoal? Havendo empate, pode-se suspender o processo eletivo para um momento de oração e escuta profética, né? E aqui talvez até trazer retomar, né, alguma outra palavra, enfim, submeter tudo ao senhorio de Jesus, talvez até rezar com a cruz, né, para que, de fato, né, o nosso voto, né, esteja ali para confirmar a escolha que Deus já fez, né, e a gente coloque tudo ali, o que a gente pense, né, as nossas faculdades, as nossas simpatias, né, os nossos desejos, as nossas vontades, a gente coloque tudo ali aos pés da cruz de Jesus. Uma outra situação que pode acontecer é não haver candidatos, né? Então, tem-se ali a indicação, a rodada de indicação, e ninguém deixa o nome. Necessariamente, não indica, essa situação aí não indica que há pouca maturidade dos servos, mas pode ser também vontade de Deus, né? Então... João? Oi. É Alex. Oi, Fratelo. Tudo bom? Cheguei um pouco atrasado. Mas já só uma sugestão a nível de empate. Quando a gente for fazer as primeiras explanações, a quantidade de servos que vota e não vota, se essa quantidade de servos for par, né, a gente já pode sugerir algumas coisas, trazer algumas sugestões para se houver empate, né? Por exemplo, tem algumas orientações que a gente teve agora para algumas dioceses, ou para algumas eleições. Se tiver empate, por exemplo, o que a gente faz? O mais velho em serviço é eleito. Então, mas tudo isso deve ser, melhor dizendo, deve ser dialogado antes de começar propriamente a eleição. Se houver empate, o que faz? Deve ser feito, porque hoje não tem uma normativa de como, tem algumas sugestões que devem ser feitas, né? Mas ainda não saiu a normativa, ainda. Fred, eu acho que ficou responsável por isso no Nacional, e traz algumas orientações, e acho que o próximo ano deve sair aí, algumas orientações para as eleições de grupo de oração e de coordenadores, melhor dizendo, da renovação. Mas tem algumas orientações que podem ser feitas, que devem ser feitas antes de começar a eleição. Por exemplo, se for ímpar, não vai dar de forma alguma empate.
Mas se for o par, pode dar empate, como a gente já teve aqui na diocese, vários grupos de oração que deu empate. E aí, como fazer? A orientação que foi dada antes, o mais velho, por exemplo, nós já fizemos assim, o mais velho de serviço no grupo de oração seria eleito. Então, irmão, realmente essa questão está aberta, né? A diocese aí tem liberdade, né, para definir um critério. Agora, eu particularmente não sou muito a favor deste critério, porque eu acho que a gente interfere muito, né, com a nossa humanidade na eleição. Eu não posso dizer que o mais antigo de serviço tenha mais unção do que aquele que tem menos serviço, menos tempo, né, de serviço. Então, eu acho que colocar esse critério aí enfim, é uma posição particular minha, certo? Não é nada, assim, regimental. Então, eu acho que a gente interfere muito, né, com a nossa humanidade na eleição. Então, eu sou mais a favor, assim, de proceder com um novo momento de oração e reflexão, né? Sendo objetivos também, né? Então, assim, pessoal, empate, alguém vai precisar mudar o voto, né? Então, para não mudar assim de forma aleatória, vamos submeter tudo ao senhorio de Jesus. Então, um outro momento de oração, não é só uma Ave Maria, né? Me perdoe aqui, Nossa Senhora, mas um momento mesmo que a gente clame, que a gente escute, né? Que a gente realmente se deixe conduzir e que, sobretudo, a gente pense no bem do grupo de oração. Não no meu bem pessoal, né? Mas no bem do grupo. O que é que o grupo de oração precisa para este tempo de agora? O que é que o grupo de oração precisa? Quem pode mais favorecer? Enfim, tem vários pontos, né, de reflexão que a gente pode estar trazendo no momento de oração para ver se alguém ali muda o voto. Mas é algo que a diocese aí realmente pode estabelecer, né, como critério. Repito, acho interessante que seja uma coisa uniforme, né, como eu falei antes, né, que seja uma coisa uniforme. Então, se for este o critério, que depois, assim, também o grupo de oração pode adotar esse critério ou não, né? Então, agora basta, assim, que a orientação seja a mesma para todos aqueles que vão conduzir, né? Então, a gente pode chegar com este critério ou chegar com os dois critérios, né? Da oração ou daquele que tem mais tempo de serviço e deixar ali que todos, né? Rapidinho ali eles voltem e escolham, né? A gente fica com qual, né? Critério, né? Para desempate. E é importante realmente que isso aconteça antes, eu vou falar isso aqui também no final, que isso aconteça antes do processo eletivo. Então, antes da gente começar com a eleição, que a gente já pense nessa possibilidade, né? Pessoal, prevendo aqui uma situação de empate, como que a gente desenvolve? Aí já deixa tudo combinado antes, né? Para não ter problemas depois, durante a eleição. Certo? Bom, e aqui o segundo ponto, se não houver candidatos, eu já ouvi muita gente dizendo assim, né, não houve candidatos, então foi imaturidade do grupo, né, imaturidade dos servos. Eu não acho, né, necessariamente que tenha sido essa a realidade, né, de que o grupo, os servos estavam imaturos. Agora sim, se não há indicados, não tem como a gente forçar, pessoal, não adianta forçar, porque uma coisa forçada vai ser problema aí para 2 anos. Vai ser problema no grupo de oração para 2 anos. Então, não adianta a gente forçar a indicação, não adianta a gente querer, né, decidir as coisas, né, pelo convencimento, enfim. Não houve indicados, então não tem como haver processo seletivo. Então, vamos todo mundo para casa e a gente vai marcar uma outra data, né, para que aconteça esse grupo, essa eleição em um outro momento. Claro, vai demandar, né, esforços a mais, vai demandar um outro planejamento, mas coloquei a frase aí, né, de São Paulo, em todas as circunstâncias dai graças, né, dai graças. Pode ser também, irmãos, vontade de Deus, né? Pode ser que Deus não quis, né, que o eleito saísse naquele momento ali. Então, vamos para casa, vamos fazer um propósito aí, né, rosário diário, né, um jejum particular, vamos fazer não sei, né, alguma ação em preparação
para que daqui a um mês, daqui a 15 dias, né, não sei, daqui a um novo tempo, a gente possa fazer a eleição novamente, sem estar muito preocupado com os tempos. Aqui eu dou um exemplo do que aconteceu aqui na Diocese de Irecê, né, na eleição da Diocese. Então, a minha esposa estava na presidência, chegou o fim de mandato dela, ela não poderia ser reeleita, e a eleição foi em dezembro, né? Não saiu eleita. Não saiu eleita. Todos os indicados disseram não. Então não teve como forçar, né? E aí o que é que foi feito? Vamos todo mundo para casa, a gente marca uma nova eleição. E aí a eleição ficou para janeiro, ou seja, fora do período que é pedido, né? Que é o fim do segundo semestre. Então ficou para janeiro. Claro, a conta da diocese no banco ficou bloqueada, enfim, né? A gente não pôde fazer outras atividades, mas fato é que em janeiro houve novamente processo seletivo, houve indicados, houve sim, e saiu eleito. Então a gente entendeu que não é que o conselho não estava maduro, mas é que foi os planos de Deus, né? Foi a vontade de Deus que nesses 40 dias que, né, se passou entre uma eleição e outra, né, o conselho se preparasse, né, de uma melhor forma para escutar melhor, né, aquilo que Deus tinha para o conselho diocesano. Tempo de mandato. Irmãos, agora, o tempo de mandato, de acordo com a proposta do livrinho, é um período de 2 anos, podendo ser reeleito apenas uma vez para um novo mandato de mesmo período. Então, segue a mesma regra do presidente diocesano, né? É eleito por 2 anos e pode ser reeleito uma vez só, pelo mesmo período. Tem dioceses que têm estatuto com uma orientação contrária. Então, se segue o estatuto e depois, se a Assembleia achar conveniente alterar o que está no estatuto, se altera, né, posteriormente. Mas isso aqui, irmãos, é para evitar aquela situação de que coordenadores que ficam aí, né, à frente do grupo de oração por 10 anos, né, 12 anos. Em feira aí a gente já teve, né, casos desses, mas não é só de feira, em várias partes do Brasil, né? O Conselho Nacional precisa pensar ao máximo aí em todas as situações que podem ocorrer, né? E ainda assim, Ô, João, mais uma vez, desculpa a intervenção, irmão. A gente tem caso inédito aqui no nosso estatuto, né? Porque o nosso estatuto fala em reeleições, né? Isso. Não, irmão, mas assim, isso acontecia. Quando se escreveu o estatuto, pensando em reeleições, não se imaginou nessa possibilidade de um coordenador se perpetuar, né? E perpetua mesmo. Tem coordenador de grupo de oração aqui que é coordenador desde que o grupo foi fundado. A gente ainda tem essa situação aqui em feira. Isso a gente não achar que a graça do carisma melhor que o grupo depende daquela pessoa para funcionar, e não é assim. Exato. Então, de repente, aquela pessoa precisa sair para o grupo passar a ser grupo, né? Exato. Como várias situações dessas chegaram ao Conselho Nacional, né, no Brasil todo, e situações assim que trouxeram complicações, né, para o grupo de oração, inclusive também complicações com padres, né? Algumas coordenações ficaram porque o padre quis, né? O padre não aceitou a mudança, né, no grupo de oração. Então o Conselho Nacional resolveu propor agora um limite, né, na coordenação. Então o coordenador é eleito uma vez e pode ser reeleito só mais uma vez. Aí, enfim, repito, né, o Conselho aí diocesano, né, analisando essa questão, vê a possibilidade de alterar, né, os seus estatutos ou não, né, para a gente também não ficar sempre fazendo coisas fora do que está no estatuto. O período de eleição, todos sabem, né, é o fim do segundo semestre, para que o coordenador eleito assuma em janeiro do ano seguinte. Primeira observação. Havendo o estatuto que rege sobre a eleição de grupo de oração, as eleições devem acontecer como consta no referido estatuto. Segunda observação. Caso o bispo ou o pároco tenha outra orientação para a escolha do coordenador, deve-se acatá-la. Claro, isso aqui não dispensa um diálogo, né, irmãos? Então, a gente aqui mesmo tem, né, 2 situações onde os párocos aqui pediram mais 1 ano. Né, pediram mais 1 ano para o coordenador. Então, chegou o tempo do coordenador
deixar, né, a coordenação do grupo de oração, e o pároco pediu mais um ano. Então, o coordenador levou até o pároco os estatutos, né, explicou o que precisava, né, e tal, alterar, mas o pároco fez um pedido e isso foi acatado. Né, foi acatado pelo grupo de oração, foi acatado pela diocese, certo? E aí o coordenador ele vai ficar um ano, mais um ano no grupo, e a eleição será no ano que vem. Mas cada caso é um caso, né? Sugestões, irmãos. Sugestão é sempre sugestão, né? Não é nada. O grupo de oração pode redigir uma ata registrando o momento eletivo, arquivá-la e enviar uma cópia para a presidência do Conselho Diocesano. Nesta ata, pode-se constar também uma espécie de inventário, registrando todos os bens materiais que a coordenação atual está deixando aos cuidados da nova coordenação eleita. Não tem efeito jurídico essa ata, claro, porque ela não será registrada em cartório, dado que geralmente o grupo de oração não há CNPJ, mas serve como um documento para a transparência do grupo de oração perante os servos, perante a paróquia, perante a diocese e a quem mais possa ter acesso a ele. Partindo aqui de situações práticas, né? Um grupo de oração que tem uma caixa de som. Muda o pároco, e essa caixa de som ela é sempre emprestada para a comunidade, porque a comunidade não tem outra caixa de som, só o grupo de oração que tem. Então muda o pároco, e aí o pároco solicita, vê aquela caixa, né, de som lá na igreja, porque ninguém quer levar para casa, né, o grupo de oração não tem outro espaço, então o pároco pega aquela caixa ali, coloca em outro canto, etc., e depois acaba, né, dizendo que a caixa é da paróquia, não é do grupo de oração. Então a gente já teve aqui grupos, né, de oração que já perderam muitas coisas, né, que já perderam bateria, que já perderam microfones, né, pelo fato do pároco ter requisitado. Né? Então, fazendo esta ata, e aí eu digo, uma ata que basta ser feita no fim do mandato, né, informando como se deu a eleição e o que é que o grupo de oração possui. Pronto, é um documento que fica ali. A diocese tem uma cópia, é importante que a diocese tenha uma cópia, né? Para que, por exemplo, já aconteceu aqui também, né, numa diocese, em que o coordenador saiu brigado com todo mundo. Então, tudo que ele tinha de papel e documento do grupo, ele tocou fogo. E o grupo ficou sem registro de nada. Tá, não tinha registros também assim tão importantes, né? Mas, enfim, é só para evitar uma situação dessa. Poderia ter também, não é alguma coisa importante, que o coordenador, assim, porque, né, ficou zangadinho, enfim, colocou tudo por água abaixo. Mas é só sugestão. Pronto. Encerro aqui. E agora abro aí para perguntas, considerações, etc. Dúvidas, insultos.